Olá, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus para todos. Eu sou Sandro Paredes e esse é o nosso canal Momento de Deus. Irmãos, desde já, vou deixar aqui um pedido para os irmãos. Se você tem gostado dos nossos vídeos, eu te peço, se inscreva em nosso canal, ative lá o sininho das notificações. Com esse sininho ativado, todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, seu telefone vai te avisar aí que tem um vídeo novo no canal Momento de Deus. Eu peço a você que você se inscreva, que você ative o sininho, mas que você também compartilhe com outras pessoas, para que elas possam também estar se inscrevendo e assim nós multiplicarmos esse trabalho de levar a palavra de Deus até o coração de pessoas que estão precisando. Amém? Nós hoje vamos estar lendo uma palavra gloriosa no livro de Salmos, número 37, tá? Salmos de número 37, versículo 4 e o versículo 5, que diz assim: Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. Meus amados e minhas amadas, meditando nesta palavra, me veio à memória uma história. E eu, nessa noite, eu quero fazer algo diferente. Eu vou contar uma história para vocês. História de uma pessoa, porque às vezes a gente passa por momentos na vida que parece que Deus esqueceu da gente. Parece que Deus nos abandonou. Parece que todos nos abandonaram. E quando a palavra do Senhor, quando o salmista Davi, ele nos convida a deleitar-se no Senhor e a entregar o nosso caminho a Ele, é algo precioso. Por quê? O que é deleitar-se? É satisfazer-se. É estar satisfeito. É agradar-se. É ter prazer. Então, Davi está dizendo, tenha prazer, tenha satisfação e deleita também no Senhor. Deleita-se no Senhor. Como nós vamos deleitar em alguém? O que é deleitar? Deleitar-se em alguém significa experimentar grande prazer e alegria na presença daquela pessoa. Isso só acontece, meus amados, quando nós conhecemos bem a pessoa. Deste modo, para deleitarmos no Senhor, nós devemos conhecer bem o Senhor. Como é que nós vamos deleitar se não conhecermos? Temos que conhecer bem o Senhor. Devemos conhecê-lo melhor. O conhecimento do grande amor de Deus para com a nossa vida, de fato, é imprescindível para que nós possamos ter uma intimidade com Deus. Quando o salmista Davi vai falar assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Meus amados, entregar-se ao Senhor significa submeter tudo, nossa vida, nossa família, nosso trabalho, nossos bens, nossos talentos. É dedicar tudo ao Senhor. Dedicar todas essas coisas ao controle do Senhor e à direção do Senhor, porque o Senhor, Ele precisa. Quando eu e você entregamos a Deus, nós estamos confiando o controle, a direção a Ele. Entregarmos-nos a Deus significa confiar nele acima de todas as coisas, acreditando que o Senhor pode cuidar de nós melhor do que nós mesmos. E isso é fato, irmãos. Devemos estar dispostos a esperar pacientemente, depois que se entregamos ao Senhor, que entregamos a nossa vida ao Senhor, temos que estar pacientemente, acreditando que Deus tem o melhor e que Deus vai dar a direção certa para mim e para você.
Só que, mesmo entregando nossa vida ao Senhor, nosso caminho ao Senhor, existem momentos muito difíceis na nossa vida. E eu quero falar com você nessa noite. Eu vou contar uma história para você, tentar resumir, de uma pessoa que antes de ser cristão, quando ele conheceu Jesus, reconheceu Jesus como seu Salvador, acreditando, como quase que todos pensam que é um passe de mágica, aceita Jesus hoje e todos os problemas estão resolvidos. E não é assim. Não é assim. Eu conheço a história de um rapaz que, quando apresentaram Jesus a ele se retrucou um pouco, mas em determinado momento o Espírito Santo de Deus tomou posse dele e convenceu ele do seu pecado. Ele reconhece Jesus como seu Salvador e ali começava um processo de lapidação. E lapidação dói. Quando Deus começa a nos lapidar, irmãos, isso machuca. Porque Deus tem que apertar aqui, Deus tem que espremer ali, Deus amassa um pouco mais aqui e assim vai. Eu me lembro bem da história desse rapaz e quando ele aceitou Jesus, casado de pouco tempo, com criança pequena, irmãos, as portas se fecharam de uma forma que era inexplicável. Esse irmão, ele orava, ele buscava o Senhor todos os dias pela madrugada, clamava a Deus. Só que tem que acontecer aquilo que acontece na vida de todos nós. Deus faz silêncio e ninguém ajuda. E como todo ser humano, ele reclamava também. Pô, irmão, ninguém me ajuda. Ninguém vê o meu sofrimento. Ninguém compreende o que eu estou passando. Existiram alguns momentos na vida desse rapaz que foram marcantes. Eu me lembro dele narrando a sua história e ele contando que já se passava algum tempo sem estar trabalhando. E uma certa feita, as suas crianças pediram a ele o pão. Pai, eu quero pão. E ele se sentiu a pior das pessoas, porque ele não tinha nenhuma moedinha para comprar um pão para levar, para dar para aquelas crianças. Eu acho que o pior momento na vida de um ser humano, na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, é quando Deus começa a apertar nessa área. Porque às vezes a gente fala assim, né? Toca em mim, mas não toca nos meus filhos. Mas, irmãos, Deus sabe aonde tocar, que vai mexer comigo e com você. Talvez você está assistindo esse vídeo agora e está passando por um momento difícil, de dificuldades. Está tudo apertado. Talvez você vai falar assim, irmão, eu acho que Deus esqueceu de mim. Eu tinha recebido tantas promessas, mas parece que Deus esqueceu, Deus não se lembra mais. Mas eu quero dizer para você, Deus não esqueceu de você. Como eu não tinha esquecido daquele rapaz, mas era um processo de lapidação para que Deus pudesse abrir as comportas celestiais e derramar as suas bênçãos sobre a vida daquele rapaz. A história desse rapaz vai nos contar que, sem saber o que fazer, ele vai numa padaria próxima à casa dele. Chega lá, pede pão, pede café, pó de café, açúcar, manteiga. Chega em casa, coloca na mesa, a esposa vai fazer um café e as crianças se deleitando naquele pão, aquela manteiga. E para aquele pai, não precisava nem mais de comer.
Só a alegria de estar vendo as crianças sendo atendidas. Aí eu vou te falar, eu abro um parênteses falando, se nós, como a palavra fala, que somos maus, ficamos alegres quando conseguimos atender a um desejo de um filho, ainda mais Deus. Quando Ele vê que Ele olha para você e vê assim, meu filho está pronto, eu vou liberar a bênção. Uma vez, esse rapaz conta que a sua filha pequenininha, uma certa feita ele ia sair para procurar um emprego. Falaram, porque quando a porta está fechada, irmão, não adianta. Não adianta que alguém tentar te ajudar, que não vai dar certo. A porta que Deus fecha, ninguém abre, só Ele. E esse rapaz saiu em vão, foi atrás de tentar velar um emprego, não conseguiu, e a sua esposa, nova convertida também, foi para um trabalho de consagração. Só que antes de sair de casa, a esposa fala para ele assim, esposo, não tem leite nem maisena para nossa filhinha. Esse pai começa a chorar, vai para a sala da sua casa. Era um rapaz jovem que não sabia usar as palavras para falar com Deus, mas ele dobra os seus joelhos na sala e ele me contando que a oração dele foi a seguinte: Deus, faça qualquer coisa, mas não toca na minha pequenina, não deixa faltar alimento para minha filha. Deus, eu tenho vergonha de pedir. Deixa eu achar um dinheiro na rua para comprar pelo menos o leite e a maisena. E chorando, levanta. A sua esposa avisa que vai para a oração. E ele vai lá ver o emprego. Em determinado momento, ele desiste de ficar ali tentando aquele emprego e o Espírito Santo de Deus movimenta o coração dele e impulsiona ele a ir lá para onde estava a esposa. Quando ele chega naquele lugar, irmãos, ele vê a esposa dele, nova convertida, com a filhinha no colo, chorando compulsivamente. Ele chega perto da esposa e fala assim: filha, o que você está chorando? O que foi? E ele já começa a chorar. E ela, não conseguindo falar, vem uma irmãzinha, uma mulher de Deus, de oração, coloca a mão no coração dele e fala: calma, jovem. Deus falou conosco na terra. Isso era uma sexta-feira pela manhã, irmãos. Ele orou sexta-feira, por volta de umas 7 horas da manhã. Aquela irmã chega para ele e fala assim: jovem, terça-feira que passou, nós se reunimos em oração aqui às 6 horas da tarde. Estávamos em oração e Deus tomou a irmã fulana e falou para ela, deu uma visão para ela. Deus mostrava para ela, você, na sala da tua casa, ajoelhado no sofá, e a oração que você fazia era essa: Deus, não deixa faltar alimento para minha filhinha. Forte, né, irmãos? 3 dias antes de acontecer, Deus tinha mostrado para uma irmã. E aí Deus fala para ela, para que ela pudesse falar com os outros irmãos, se unisse, fizesse algumas compras, guardasse para entregar a ele, porque era um escolhido dele. E Deus falou: sacia a fome deles, porque tenho eu uma obra na vida desse casal. A moça aponta para um lado, mostra diversas bolsas de compra para aquele jovem. Ele fica meio envergonhado, sem entender o que aconteceu. O que é isso? Achou que a esposa tinha pedido. O orgulho. E a esposa: não pedi.
E foi explicado o que aconteceu, ele levou aquilo para casa. A história vai contar desse jovem que aquelas compras duraram até ele arrumar um emprego, irmãos. Incrível! Esse jovem disse que depois ele fez compras muito maiores do que aquelas, mas nunca duraram tanto. Porque era a provisão de Deus. Sabe por que eu estou contando isso? Porque você que está aí desse lado está precisando de ouvir isso. Precisando de entender que Deus tem provisão. Mas preciso que você entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo fará. Esse jovem era um novo convertido, mas ele entregou de verdade. Ele acreditava, ele confiou no Senhor, sem entender muito, a ponto de pedir a Deus, se fosse possível, que o Senhor deixasse ele achar dinheiro na rua. Ele acreditava que Deus era capaz disso, mas o que ele não sabia era que Deus era capaz de muito além disso, porque ele não tinha uma intimidade, ele não conhecia Deus. E Deus estava se manifestando para ele, se apresentando para ele: olha, eu sou Deus poderoso, que cuido dos meus. Eu sei que pode estar difícil, irmãos. Eu sei que talvez a sua situação não é essa, mas talvez é outra. Talvez, minha irmã, você está com... seu marido foi embora, está com um filho nas drogas, é um ente querido que está internado. E parece que tudo acabou. Mas nessa noite, Deus me traz aqui para dizer para você: não acabou. Confia no Senhor. Confia no Senhor, que Ele vai atender o desejo do teu coração. Creia no Senhor. Deus é contigo, meu amado, minha amada, minha irmã. Esse coração que está entristecido, esse coração que está amargurado, esse coração que está contrito nesse momento, acredite. E quando eu te conto essa história com tanta veemência, e posso contar, não é porque eu ouvi essa história de alguém, não é porque esse jovem contou para mim direto, não, é porque eu sou esse rapaz da história. Foi eu e minha esposa que vivenciamos isso. Um casal que veio do mundo, que não faltava nada, que tinha tudo o que precisava, mas quando decidem levantar as mãos para o Senhor Jesus, parece que da noite para o dia faltou tudo. Todas as portas se fecharam. Ninguém ajudava. Ninguém perguntava como a gente estava. Ninguém se preocupou em ir na minha casa e perguntar: vocês estão precisando de alguma coisa? Não, pelo contrário, a gente vivia num meio que as pessoas: não, deixa eles, desistiram, então deixa eles. Mas Deus cuidou de nós e Deus vai cuidar de você. Deus está cuidando de você. Creia nisso. Eu profetizo na tua vida vitória. Eu profetizo na tua vida bênção. Eu profetizo que ainda essa noite, em nome do Senhor Jesus, você há de receber uma boa notícia, uma notícia de vitória. Creia nisso. Mas, irmão, eu não recebi. Ainda que você não receba, confia, continua confiando. O processo de Deus na tua vida é para te trazer melhoras, é para fazer você estar em outro patamar, é para crescer você na sua vida espiritual. Então acredite, confie, creia, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.